Oi, gente. Meu nome é Carlos, sou um dos fundadores da Cliex. É um prazer ter recebido esse convite, poder participar, junto com a professora Estela, que é uma grande amiga que eu conheci no IF, trabalhando no IF também. E ela pediu para compartilhar com vocês, né, qualquer coisa que eu tivesse para falar sobre empreendedorismo tecnológico, porque eu fiz alguns empreendimentos tecnológicos e o Cliex é mais um deles, né, que é o atual que a gente está na luta agora. E tem muita coisa para falar sobre o empreendedorismo tecnológico. Sobre as duas coisas tem muita coisa para falar, sobre empreendedorismo e sobre tecnologia. Então, juntando as duas coisas, então nem se fala. Então, eu resolvi fazer um apanhado assim, de coisas que eu gostaria de ter aprendido nas minhas primeiras tentativas de empreendimento. Coisas que ninguém me falou e que eu tive que aprender da forma mais difícil, que é dando cabeçada. Então eu queria contribuir com vocês dando essa oportunidade assim, de aprender coisas que eu gostaria de ter aprendido antes do começo, né? Nem no começo. Então eu vou falar de 6 erros que são comuns no empreendedorismo tecnológico. O primeiro deles, eu acredito que seja muito comum, que é a pessoa querer fazer tudo sozinha. Muitas vezes a pessoa domina alguma técnica, domina alguma tecnologia e ela acha que aquilo é o suficiente e não quer também dividir a glória com ninguém, não quer dividir o trabalho com ninguém e acaba querendo fazer tudo sozinho. Só que não é bem assim. Não basta você saber bem uma tecnologia, você saber aplicar, você conhecer bem a sua área, porque empreendimento não é só isso. O empreendimento ele é multidisciplinar, ele envolve muitos outros tipos de habilidades. Então, o ideal é que você tenha a visão que Isaac Newton teve. Ele escreveu no livro dele, que ele ficou famoso. Ele escreveu: se eu enxerguei longe foi porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Porque até quando você faz uma pesquisa bibliográfica, você está tirando vantagem e usando uma alavancagem de um conhecimento que outra pessoa já gerou para você. Então, ninguém faz nada sozinho. Então, é um impulso que eu já tive, é uma coisa que eu não faço mais, porque eu sei que não funciona. O Steve Jobs teve o Steve Wozniak, o Bill Gates teve o Steve Ballmer, o Mark Zuckerberg teve vários outros sócios que ajudaram ele no começo. Se não fossem eles, ele sozinho ele não teria feito o que fez. E o recado é esse, né? Aceite ajuda, procure ajuda, aceite um sócio, aceite parcerias, busque ajuda, né? Peça, pergunte. Não tenta fazer tudo sozinho, porque requer muito mais do que você pode imaginar. E o segundo erro, mais comum, quase que é sempre uma cadeia, né? Você fala: não, realmente não dá para fazer sozinho, então eu preciso de um sócio. Então o segundo erro é o que? É ter um sócio ou ter um parceiro igual a você. Não vai resolver o problema, porque vocês vão ter as mesmas habilidades. É mais do que comum você crescer seu círculo de amizades, né? Naquela área de conhecimento que você domina, por causa de estudo, por causa de trabalho. Você conhece pessoas assim e trocar ideias assim é ótimo para você evoluir tecnicamente. Mas, para empreender, são necessários outros tipos de habilidades. Então, não basta você ter a ajuda de mais alguém. Ali no quadro de sócios tem que ter pelo menos uma pessoa que tenha habilidades diferentes da sua e dos outros sócios, né? Se for o caso de ter mais 2 sócios. Então é interessante que essa pessoa tenha
habilidades diversas, que ela tem um background diferente, porque se os sócios eles têm as mesmas habilidades, elas vão se anular. A única vantagem é que vocês vão conseguir realizar um maior número do mesmo tipo de tarefa. Só que no empreendedorismo não existe um só tipo de tarefa. Não é só a tarefa técnica. Um negócio, para dar certo, ele depende de muitas outras coisas. Então, você tem que ter uma pessoa ou pessoas do seu lado que te complementam, não que sejam iguais a você. Não que você não deva ou não possa ter um sócio parecido com você. Mas é bom que, se você tiver outro igual a você, vocês busquem um terceiro, um quarto que sejam complementares. E um outro erro muito comum, por incrível que pareça, é um dos que eu mais vi nos meus colegas durante toda a minha vida, da área de ciência da computação. Muita gente quer empreender, muita gente fica vendo Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sergey do Google, e eles querem fazer igual, ver quem tem um poder semelhante a esses caras e enxerga uma certa possibilidade de empreender e ter sucesso. Só que eu não gosto muito de falar essa frase, mas não pagam preço, que é não estudar. Certo? A tecnologia ela evolui muito rápido hoje, então não é opcional. Você tem que estudar todo dia, você tem que aprender a aprender e tomar isso como uma rotina para o resto da sua vida. Enquanto você for um empreendedor, você vai ter que aprender constantemente. Para você ser simplesmente um funcionário, você já tem que estar sempre se atualizando. E como empreendedor, então, é 100% do tempo. Isso é garantido, que todo dia você vai ter que aprender coisas novas. Então, várias empresas deixam de existir simplesmente porque elas insistiram em fazer tudo do mesmo jeito sempre. Não viram que o mundo estava mudando, não se atualizaram e deixaram de existir. E às vezes não é nem empresas que não têm uma área de pesquisa, simplesmente resistiram à mudança. Por exemplo, a Kodak, ela foi a primeira empresa a desenvolver uma câmera digital ainda nos anos 70. Então estavam muito, muito, muito à frente de todas as outras empresas na área delas. Só que a câmera digital ainda era uma coisa muito pouco viável economicamente, então abandonaram o projeto. Só que abandonaram para sempre. E depois outras empresas entraram no ramo e já era tarde demais. Na verdade, ela ainda teve um tempo para se adaptar e tudo, mas não conseguiu, porque ela era extremamente dependente da fotografia convencional, porque eles ganhavam muito dinheiro fornecendo o filme, que era uma das principais fontes de renda. Aí chega a câmera digital e não precisa mais de filme. Kodak não existe mais. Então, aquele trabalho que é repetitivo, que é imutável, que você pode deixar para outras pessoas fazerem, certo? Para você não, você tem que estar constantemente aprendendo e observando o mundo em sua volta. Outro erro muito comum é o empreendedor tecnológico estudar somente a sua área. Então, quando a gente fala de empreendimento, não basta a pessoa ter uma excelência técnica na área dela. Ela tem que saber outras coisas, porque o empreendimento depende disso. Então, é a responsabilidade do empreendedor. Então, muita gente que é da área técnica tende a ignorar ou não dar valor para esses outros tipos de conhecimento. Então você tem que saber certas coisas até para poder cobrar de um fornecedor, para saber se ele está te entregando a coisa certa, porque tudo vai impactar no resultado do seu empreendimento. Você paga o fornecedor, ele recebe e vai embora. Então,
Se a coisa está errada, quem vai ser impactado, quem pode quebrar, quem pode falir, sei lá, esse é o empreendimento. Então, esse é o sonho que está em jogo. Então, alguns exemplos que é bom a gente aprender, além da área técnica, que é marketing, vendas, design, liderança, psicologia, inteligência emocional. Você não pode delegar essas coisas para esses fornecedores sem ter um mínimo de conhecimento. Quando eles te entregarem, você saber analisar se aquilo ali é o mínimo necessário, se tem a mínima qualidade ou se tem a máxima qualidade que você está esperando daquilo. Seu negócio vai ser impactado, então é extremamente importante. E além de estudar, um erro que é muito comum é não fazer. Tem muita gente que é muito nerd, né? Muito CDF e gosta muito de estudar, tem vontade de empreender, só que fica só no estudo e não faz nada, não cria nada. E isso aí, infelizmente, na sociedade isso não tem valor. O que tem valor e o que gera valor para as pessoas são coisas que são feitas, são coisas que são criadas. Você não precisa esperar que alguém vai te dar dinheiro, você vai conseguir um cliente, você vai conseguir uma promoção, que seja, mesmo que não seja um empreendedor de empresa, né, mas um funcionário empreendedor. Ninguém vai te dar um aumento só porque você sabe alguma coisa, só porque você tem um tipo de conhecimento. Então é preciso fazer e não tanto falar que sabe fazer, não falar que sabe isso, que é aquilo, que eu sou isso, eu sou aquilo. Você quer convencer alguém que alguma ideia é boa, faz um protótipo, faz um MVP, faz alguma coisa, um rascunho, sei lá, algum projeto, piloto, faz alguma coisa e mostra para alguém, mostra para as pessoas, mostra para clientes potenciais, para sócios potenciais, mostra para os parentes, mostra para amigos e absorva, né, os feedbacks que as pessoas vão te dar. Alguns não vão ser muito legais, outros vão ser legais, mas porque a pessoa fica às vezes com vergonha de te falar a verdade. Então mostra para aquelas pessoas que você sabe que são bem sinceras, que vai ser melhor para o desenvolvimento do seu produto, do seu serviço. Mas uma coisa é fato, não deixe de fazer constantemente. E depois de começar a fazer, um problema que a gente pode ter na área tecnológica principalmente é fazer demais. Fazer muita coisa, querer colocar muitas funcionalidades, observar o concorrente, querer fazer tudo que o concorrente faz. E isso não é exatamente o que vai te trazer sucesso no seu empreendimento. Eu gosto muito de um ator que já é falecido, que é o Bruce Lee, e ele revolucionou o cinema de ação, de artes marciais. Só que ele morreu muito jovem. Ele já era famoso, já tinha alcançado um grande sucesso, mas morreu muito jovem e aquilo foi um choque. Só que o sucesso dele foi tão estrondoso que depois da morte dele apareceu várias empresas, né, contratando atores para imitar ele. Até o nome, os caras inventavam um nome parecido. Bruce Lee, Bruce Low, Bruce Lee, sei lá. E não deu certo. E um dos dublês, que até foi dublê em filme do Bruce Lee, apanhou do Bruce Lee, que hoje todo mundo conhece mais até do que o Bruce Lee, é o Jack Chan. Ele era só um dublê e muita gente tentou contratar ele para ser um novo Bruce Lee.
imitando o Bruce Lee. Mas ele não quis. Ele era fã do Bruce Lee também. E ele falou, não, Bruce Lee é Bruce Lee e eu sou eu. E depois de um tempo ele foi fazer filmes originais, com ele estrelando. E ele disse numa entrevista que ele fez tudo de propósito para não parecer nada com o Bruce Lee. Se o Bruce Lee chutava de um jeito, ele chutava de outro. Se o Bruce Lee gritava, ele não falava nada. Se o Bruce Lee era muito sério, ele era engraçado. Então fazia tudo o contrário. Então, resultado. Hoje o Jack Chan é muito famoso, muito rico, e os sósias, os cópias do Bruce Lee, ninguém lembra deles mais. Só quem é fã de artes marciais já viu esses filmes antigos, genéricos do Bruce Lee. Mas hoje ninguém conhece eles. Isso também me lembra de outra metáfora, que é sobre curador de museu. Um curador de museu, o trabalho mais complicado dele é montar uma exposição e decidir o que vai ficar de fora. Porque o museu tem um acervo grande, tem muita coisa legal, tudo que está lá tem valor, senão não estaria lá. Então, ele tem que decidir o que vai ficar de fora. Né? Bem exatamente o que vai ficar dentro da exposição. A parte mais difícil é de escolher o que vai ser excluído. Até porque isso pode, se colocar muita coisa, pode ser muita informação para os espectadores. Então é mais legal que seja uma seleção interessante, coerente. E eu vejo que é a mesma coisa quando a gente vai desenvolver um produto, um serviço. A gente tem que ser muito cauteloso, né, e prestar muita atenção no que a gente pode excluir. Né? Na CliexCo, que é a nossa empresa, nosso primeiro produto é o Cliex, que é uma plataforma de programa de fidelidade. A gente fez justamente isso. A gente observou tudo que a concorrência faz, observou as estatísticas de uso de programa de fidelidade, quais que são as maiores barreiras, e o que a gente fez mais foi eliminar coisas. Muito mais do que colocar funcionalidades novas, a gente tirou. Um grande exemplo disso, que todo mundo fica até meio com dificuldade de entender quando a gente explica, é que a gente não tem aplicativo móvel. Porque a gente identificou que para programa de fidelidade, ter um aplicativo móvel é uma barreira. Impede a pessoa de se manter fidelizada, porque a pessoa não vê valor naquilo, e se a plataforma precisar de ter o programa instalado, o objetivo não é alcançado, porque a pessoa desinstala. Então, um dos motivos que a gente não tem aplicativo. E foram decisões muito acertadas que estão funcionando bem. Tudo aquilo que a gente eliminou, a gente deixou um produto muito mais enxuto que vai direto ao ponto. Bom, isso aí foi os erros mais comuns que eu pude pensar aqui, que me afetaram em alguma fase da minha vida de tentar empreender, e que já foram lição para mim, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. E tem mais uma coisa que eu gostaria de compartilhar, que são 2 dicas de leitura que foram muito importantes para mim nos meus empreendimentos. A primeira, que é até mais recente, é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Se você tem dúvidas, se você quer empreender, se você quer ser um funcionário, se você quer fazer concurso, se você quer trabalhar numa grande empresa, ou se quer ser um empresário ou um autônomo, sei lá, você está nessa dúvida, ou quer tirar a prova, então lê esse livro. Vai ser decisivo na sua vida, assim como foi na minha. E um outro livro que é muito legal, principalmente para quem for trabalhar com algum tipo de software, mas não só para software, para qualquer empresa nessa área, na área tecnológica
ou que tenha que lidar com essa nova transformação que tá tendo no mundo. Todas as empresas vão ter que participar de uma forma ou de outra. É o livro Rework, que fala sobre retrabalho, né? Fala sobre uma nova estrutura para as empresas, porque as coisas mudaram muito, os funcionários mudaram, o público mudou, as tecnologias mudaram, então a gente não pode pensar mais numa empresa da mesma forma que a gente pensava no século passado. Então, muita coisa que a gente vê em livro de administração simplesmente não funciona mais. E academicamente a gente tem que estudar, né? Faz parte da história, mas na prática hoje muita coisa já não funciona mais. Então esse autor colocou isso tudo, essa experiência que ele teve dessa adaptação, foi um dos pioneiros no empreendimento de software como serviço, passou por muita coisa, como trabalho remoto há 10, 15 anos atrás já, né, os fundadores, cada um morava numa cidade. Então, tem várias pérolas lá que com certeza espero que possam ser úteis, algumas dicas aí. E se precisar entrar em contato comigo, meu e-mail é carlos@cliexco.com.br, e também aproveito para deixar aqui uma oportunidade que a gente está lançando em breve um programa de afiliados. Então, quem quiser indicar o Cliex para alguma empresa vai ganhar uma comissão generosa, é só se cadastrar lá. A plataforma não foi lançada ainda, mas quem tiver interesse, conhecer empresas aí que quiser indicar e ganhar uma boa comissão, é só mandar um e-mail para mim que eu já vou fazer o seu pré-cadastro.